Usando a crise econômica como argumento, governos estaduais e prefeituras tentam suspender o reajuste do piso salarial do magistério. Por sua vez, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, está mobilizando sindicatos de todo o país contra o que chamam de ataques à lei do piso. Para falar melhor sobre esse assunto, está ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, Jocilene Barbosa. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Lembre pra gente, existe então uma lei federal prevendo um piso nacional para os educadores. Essa lei é de quando e quais são as diretrizes sobre a definição desse piso nacional? Então, no ano de 2008, nós tivemos aprovada a Lei 11.738, que estabeleceu, né, o vencimento mínimo da carreira dos profissionais de educação, dos professores, falando melhor, né, que é magistério ainda, em nível de país. Então, foi um ganho histórico que remonta a séculos, né, dos trabalhadores da educação, mais especificamente os professores, e que ano a ano esse piso é corrigido. Então, a lei trouxe qual é o conceito de piso, que é o vencimento mínimo da carreira, e a referência, é bom que se diga aqui, é de magistério, ou seja, para as formações para além do magistério, não pode ser só o piso. Aí é que cada estado, cada ente federado tem a prerrogativa de estabelecer suas carreiras, né? E aí a organização de trabalhadores consegue na negociação estabelecer percentuais. No Mato Grosso é 50% acima do valor do piso para quem tem formação em nível superior, só para que seja compreendido. E hoje, qual que é o valor desse piso em nível nacional? R$ 1.917. A correção última, em janeiro do ano passado, foi de 13%. O critério de correção do piso até então é o mesmo critério de correção do Fundeb, do custo aluno do Fundeb. Porém, há um projeto de lei, assim que o piso entrou em vigor, foi mandado pelo próprio Executivo, diga-se de passagem, mudando o critério de correção de piso diante da reclamação, da choradeira, né, de prefeitos e governadores. O que se está estabelecendo nesse projeto, que pelo um recurso impetrado na época pela Fátima Bezerra, ele não foi votado. Então está prevendo só o INPC, mas o INPC não garante ganho real. É só a correção de perdas salariais. Portanto, a Organização dos Trabalhadores da Educação é contrária a esse projeto, porque ele colide com aquilo que se estabelece na meta 17 do Plano Nacional de Educação, que foi aprovada recentemente. Determina ali que em 6 anos o vencimento médio, a remuneração média dos trabalhadores da educação tem que equiparar-se ao vencimento médio de trabalhadores de outras categorias. Porque, segundo dados do PNAD, a CNTE tem de que é 35% menor hoje o que se paga para os profissionais da educação, para os professores, comparado a profissionais de outras carreiras com a mesma escolaridade. Então, a gente precisa superar essa questão. E nos estados também tem leis específicas também contribuindo para uma melhor valorização salarial dos professores. Mato Grosso, por exemplo, tem uma lei, não tem uma lei? Correto. Pela nossa organização federativa, cabe aos entes federados, estados e municípios estabelecerem a carreira. Antes de eu falar da lei que você me perguntou, eu já vou destacar uma movimentação que foi feita dia 11 de novembro no Congresso Nacional pela CNTE. Qual foi o objetivo dessa movimentação, dessa mobilização? É que, da mesma forma que nós estabelecemos um parâmetro para piso em nível de país, também a CNTE está reapresentando, na verdade, porque esse projeto andou lá pela Câmara Federal desde 2003 e acabou sendo arquivado, depois que a Bicalil não ficou mais lá. E a CNTE reapresentou a propositura dela de diretrizes, parâmetros de diretrizes nacionais de carreira. Porque o que ocorre num país é 5.500 e poucas carreiras, cada município quer ter sua carreira e os estados também. Esses percentuais que eu te disse, de diferencial do piso para outras formações dos professores de nível superior, graduação, pós-graduação, muda muito de estado para outro. Né? Tem estados que têm capacidade de querer ofertar 10% só, acima do piso. Né? E à medida que o piso tem crescido, eles têm achatado esses coeficientes. Então, essa carreira não valoriza o profissional. Por isso, a CNTE, em uma plenária intercongressual em agosto, né, rediscutiu quais seriam os princípios que ela defenderia mínimo para essa carreira
e foi reapresentado essa proposta para o Congresso agora, dia 11 de novembro. Em Mato Grosso, como você me perguntou, nós temos uma lei 510 aprovada pós-greve de 2013, aquela greve de 67 dias, porque nós, da Organização de Trabalhadores, Sintep Mato Grosso, já apresentamos uma proposta que ia dialogar com aquilo que estava previsto do Plano Nacional, antes mesmo dele ser aprovado, né, porque em 2013 ele não estava aprovado ainda, estava em discussão, mas com olhar também para a realidade de Mato Grosso, para aquilo que é a nossa capacidade aqui de arrecadação e o crescimento que o Estado tem tido acima, né, dos demais estados da federação. Então, o que se propõe essa lei é ganho real de 100% em 10 anos. A proposta inicial era em 7 anos, mas na negociação ficou-se 10 anos, né? O governo apresentou com 10 anos e teve toda aquela mobilização que a sociedade mato-grossense já conhece e ficou esse parâmetro. Então, é a inflação, mais já percentuais fixos estabelecidos, né? Que começou com 5% em 2014 e o ano de 2015 agora foi 6%, o ano que vem 7% de ganho real e a partir de 2017 é 7,69% até 2023. Isso somado ao que der da inflação, né? Que hoje, como que ela é aferida? De janeiro a dezembro. Eu quero dizer com isso que os 3,11 que a educação está recebendo na folha agora de novembro é a metade da inflação que deveria ter sido aplicada aos salários em maio deste ano e que essa inflação ela foi aferida lá de janeiro do ano passado a dezembro. Então a gente está recebendo a metade dela com quase um ano de atraso sem correção. Então, essa é a realidade nossa atualmente. Quando começaram as discussões do Plano Nacional de Educação, essa questão também do piso salarial nacional dos professores, houve uma vinculação, pelo menos houve um estudo nesse sentido, de vincular a riqueza do país, o PIB, né? Quer dizer, um percentual do PIB para a educação e também a exploração do pré-sal na área petrolífera. Isso está mantido em lei? Não está mantido? Qual que é a situação de momento diante dessa crise, de pacote de ajuste fiscal, que a gente vê agora mais na pauta nas discussões do governo federal em nível nacional? Pois é, cada período é um discurso que é utilizado para que não se invista na educação aquilo que deveria ser de fato investido. Nós temos sim, ainda em vigor, a legislação atinente à aplicação do Fundo Social do Pré-Sal, foi uma disputa também muito grande, dos royalties do petróleo, mas nós temos também já um novo projeto de lei apresentado, querendo mudar essa questão da partilha do petróleo. Foi apresentado pelo José Serra, né, do Estado de São Paulo. Senador do PSDB. Senador do PSDB, José Serra. E nós estamos também fazendo toda a mobilização possível para que não se modifique, né, da forma que está estabelecida a partilha nos projetos de lei que nós conseguimos aprovar, porque isso reduziria os recursos da educação. Aí, atualmente, também teve um projeto de lei apresentado, se não me falha a memória, pela deputada Jandira Fegali, que é PCdoB. Lá do Rio de Janeiro. Apresentando também uma proposta de um percentual, parece-me que de 5% daquilo que é arrecadado na Loteria Federal, para que isso seja aplicado na questão do piso nacional. E a CNTE veio a público reforçar que isso não seria suficiente. Então, a gente está mantendo, reforçando, já está aprovado em lei, né, que é os 50%, né, o Fundo Social do Pré-Sal e também os royalties do petróleo. Ainda sobre recurso financeiro para a educação, mas não só na questão salarial, aí sobre a gestão mesmo, a aplicação. O governo de Mato Grosso, o atual governo Pedro Taques, tem apontado, em julho apontou que havia em torno de 10 mil alunos fantasmas aqui no estado, para que o estado recebesse mais recursos de Brasília. Hoje o Jornal Gazeta traz que esse número é maior ainda, são 38 mil alunos. Como que o Sintep vê isso aí, esses dados? Precisa de uma auditoria ou é isso mesmo? Tem alunos matriculados, na verdade, acima da quantidade real que existe nas escolas. Qual que é a visão do Sintep? Nós nos manifestamos, Antônio Carlos, de imediato naquela ocasião e eu vou manter aqui qual foi a discussão que a gente fez. Nós dissemos que meio que uma responsabilidade de chegar e imputar à escola de que há alunos fantasmas, à medida que a gente tem uma série de questões que precisam ser melhor colocadas a público. Primeiro, nós temos um sistema que sempre é feita reclamação das escolas, né, pela morosidade, pela dificuldade que se tem, né, de estar operacionalizando isso junto às escolas. E,
por outro lado, também valeria isso. Se tem um sistema, se tudo tem que estar colocado ali, por que há essa discrepância tão grande entre o que está registrado, né, e o que de fato está ali na escola? Outra questão é de que não dá para dizer que estudantes que estavam matriculados até determinado período do ano e que não estavam na escola em um ou outro dia que a equipe da SEDUC passou por lá, são alunos fantasmas. Porque a legislação estabelece percentuais de ausências à escola, né? Nós temos também a educação de jovens e adultos, que tem organização diferenciada. E num período teve muito um olhar para essa questão em cima do Centro de Educação de Jovens e Adultos, né? E eles têm estabelecido uma dinâmica diferenciada, trimestral, o estudante volta, retorna. Então tem que ter uma cautela maior para se dizer que de fato está tendo esse tipo de comportamento deliberado, né, da equipe gestora da escola, criar, inventar matrículas. Então, mas ainda assim, nós defendemos, é claro, que haja uma apuração e que se esclarece de fato o que tem acontecido. Uma outra situação também, a SEDUC tem divulgado aquela questão das licenças médicas de vocês, educadores, o excesso dessas licenças médicas e com a exigência, inclusive, de compensação por essas licenças. Explique para a gente como é que está essa situação e essa acusação também que pesa contra a categoria. Okay. Também é um problema que já vem aí de algum tempo. Na verdade, são atestados médicos, eu acho que você está se referindo, com menos de 3 dias, né? Porque antes só era pago mesmo as substituições para aqueles professores que apresentavam atestados médicos para cuidar da saúde de 15 dias em diante, que essa é a responsabilidade no caso do fundo, né, de previdência. Com muita discussão desta questão, a Secretaria de Educação, ainda na gestão anterior, passou a estabelecer esse parâmetro acima de 3 dias, ou seja, de 4 dias em diante, o que indica que eles estariam arcando, porque se os atestados, os afastamentos são com menos de 15 dias, a lei coloca de que a responsabilidade é do empregador, né? Não é do fundo de previdência. Mas ainda não resolveu o problema pagar acima de 4 dias, porque tem licenças, né, que são menores de 4 dias, ou seja, 3, 2 e 1 dia. E isso, a Secretaria de Estado de Educação achou mais fácil imputar a responsabilidade ao professor, a responsabilidade individual. E o Sintep é contrário também a essa postura. Desde o início a gente já se manifestou de que é responsabilidade do empregador. Uma outra questão interessante nesse aspecto é que não é individualmente do professor a responsabilidade da manutenção dos 200 dias e as 800 horas, porque o que se coloca é isso, que o professor tem o direito de se afastar para tratar da licença, mas que o aluno também tem direito aos 200 dias. Óbvio, a gente vai sim defender também o direito do aluno, mas isso é uma responsabilidade coletiva. Então, as escolas têm feito algum esforço de apoiar o outro professor, prever atividades diferenciadas no dia que um professor tem de faltar, mas a SEDUC também tem alegado que há má fé, tem pessoas que conseguem atestados com facilidade, só que não pode, a exceção, passar a ser regra. Então, o que nós defendemos é que apure casos de abusos de pessoas que estão utilizando atestado além da conta, sem necessidade, mas que não pode ser prejudicado, porque a legislação de carreira coloca como efetivo exercício esse tipo de afastamento. Então, o professor não pode ser penalizado. Ok, obrigado, bom dia. Eu que agradeço.